Você conhece o autor Jean-Jacques Rousseau? Sim, eu sei que ele nasceu em Genebra, na Suíça, depois ele foi morar em Paris e foi lá que ele escreveu sobre o contrato social e depois sobre a desigualdade dos homens. Você conhece Jean-Jacques Rousseau e a sua obra O Contrato Social? Boa tarde a vocês todos aí. Eu conheço Jean-Jacques Rousseau, gosto muito. A obra Contrato Social, exatamente eu não conheço muito. Mas como passa muitos livros aqui entre a gente, e a gente tem esse projeto aqui há 8 anos aqui na UFBA, me chamou muita atenção um livro dele que foi o livro que fala sobre a desigualdade social. Jean-Jacques Rousseau foi um importante intelectual do século XVIII, já que teve substancial destaque na teoria da Constituição e a organização do Estado, assim como da sociedade civil, tal como conhecemos hoje. Rousseau nasceu na Suíça, estabeleceu-se em Paris em 1742 e publicou sua grande obra, O Contrato Social, em 1762, diante de um contexto histórico de profundas transformações políticas e sociais, sendo esta obra considerada uma das suas obras fundamentais da filosofia política. O que você entende por contrato social, segundo Rousseau? Então, segundo Rousseau, o contrato social é as normas, digamos assim, que são editadas para o bom convívio da humanidade. Para Rousseau, todos nós nascemos bons. E a sociedade é ela que nos desvirtua, ou seja, com o crescimento, com a cultura, com os conhecimentos adquiridos, com instituições, seja igreja, escola, família, essas instituições nos desvirtuam, nos tiram daquele caminho que seria o mais correto. Então é preciso se instituir algumas regras para que exista um convívio pacífico e um pacífico humanitário entre todos. Então se estabelece essas regras, dizendo o que pode e o que não pode, o que cabe a cada um fazer e a não fazer, os direitos e deveres. Para Rousseau, o homem nasceria bom, mas a sociedade o corromperia. Da mesma forma, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria acorrentado por fatores como a sua própria vaidade, que é fruto da corrupção do seu próprio coração. Rousseau parte então do pressuposto de que é impossível retornar ao estado de natureza cuja sociedade participa de uma condição sem lei nem moralidade. Só um contrato entre os homens ofereceria as bases legítimas para uma vida em sociedade. O que você entende por estado de natureza definido por Rousseau? Estado de natureza é o estado em que os homens se encontram naturalmente em harmonia, que deixa de existir a partir do momento em que se insere os interesses da propriedade privada e eles se tornam mais corruptíveis. E Rousseau é um filósofo contratualista e é isso. O que você entende sobre a frase "o homem nasce bom e a sociedade o corrompe"? Bom, eu acho que essa frase seja um pouco contraditória, porque eu não acredito que o homem seja totalmente bom ou totalmente corrompido perante a sociedade. Por exemplo, quando eu estudava na UNEB, uma vez eu estudei a questão do isolamento do homem. Quer dizer que se ele fosse totalmente isolado da sociedade, fosse posto na natureza, assim, sem nenhum contato com outros homens, quer dizer que então ele seria bom? Que ele só seria corrompido perante a sociedade? Quer dizer que essa construção dele no isolamento total não seria afetado, não teria um olhar negativo também? É por isso que eu acho um pouco contraditória, eu acho isso. Quando Rousseau fala de estado de natureza, ele coloca o homem em uma situação na qual não há estado como um ente normatizador. É o homem puro, bom por natureza, e em um estado onde não há socialização entre grupos. Em determinado momento, um grupo social isolado passa a ter contato com outro grupo social, fazendo com que os indivíduos passassem a ter receio e medo de que um outro grupo pudesse tomar o que ele considerava necessário para a sua sobrevivência de sua família. Para Rousseau, é esse o princípio da corrupção do ser humano, já que o homem deixa de ir atrás do que ele precisa e passa a ir atrás do que ele acha que vai precisar. Com o surgimento da propriedade privada e posteriormente a ideia de território, os homens começarão a entrar em conflito devido à corrupção gerada. E para evitar tal conflito, será criado o Estado. Desta forma, é a propriedade privada que transforma o sujeito, sendo esta responsável por todos os males. Afinal, é a partir da propriedade privada que há a escravização do homem pelo homem, pois aquele que é o detentor da propriedade privada
detém o capital e os meios de produção, portanto, o poder. Foi criado, então, o estado de sociedade. Na verdade, o homem sai do seu estado natural, momento em que o homem vivia bem, e parte para o estado de sociedade, que é algo considerado ruim, pois esse estado objetiva a propriedade privada. Rousseau parte do princípio de que a sociedade privada irá gerar desigualdade, garantindo assim uma falsa harmonia entre os indivíduos, já que as pessoas não são iguais em suas condições econômicas e materiais. Além disso, visto que o direito defende a propriedade privada e, consequentemente, no âmbito de uma eleição, só terá chance de ser eleito aquele que possuir riquezas para se eleger. Portanto, a desigualdade social irá se perpetuar, gerando assim a ausência de liberdade material. É a partir do contrato social que os indivíduos saem do estado de sociedade e estabelecem um pacto, em que todas as pessoas se uniriam para formar uma unidade, desejando assim um bem comum e não apenas a satisfação dos interesses individuais. Para Rousseau, é necessário que as pessoas saiam da situação de alienação para que possam criar consciência de que no estado de sociedade elas não são livres, pois não fazem o que desejam. Como, por exemplo, o indivíduo não vota em quem ele quer, ele vota entre aqueles disponíveis. Ele não vai para onde quer, mas sim para onde o dinheiro permitir. O contrato social é alcançado, transferido os direitos individuais e a liberdade do estado natural a todas as pessoas. Dentre os acordos firmados pelo contrato, é preciso que haja também a implantação de uma democracia direta, ou seja, aquela situação na qual o indivíduo participa do processo de criação da lei a qual ele vai se submeter. Cabe a Rousseau a ideia de que o povo é soberano, porque o povo, neste processo de criação do contrato social, não vai transferir os seus direitos naturais ao Estado, ou seja, a soberania é inalienável, aquilo que o povo quer deve ser transformado em lei. Quando o indivíduo está criando a lei, ele é soberano, quando submetido, ele é súdito. Desta forma, todos são súditos, já que todos submetem às leis que são criadas por todos. Segundo Rousseau, na pior das hipóteses, se todo esse raciocínio de altruísmo do ser humano der errado, deve-se permitir o surgimento de um ditador. No entanto, este ditador seria semelhante aos ditadores romanos, isto é, ditadores eleitos por um determinado período e um determinado espaço para resolver o problema em questão. Por mais utópico que o pensamento de Rousseau possa ser, suas questões são de extrema importância, pois dão origem não apenas à ideia de soberania, mas também à Revolução Francesa, que resultará na primeira ideia de cidadania, de que todos são iguais perante a lei e que deve haver um mínimo de igualdade social. Boa noite, saudações para quem estiver assistindo. Fui convidado aqui a falar um pouco sobre o contrato social, sobre o contrato de Rousseau. E eu penso que seja uma matéria de muito interesse para a compreensão, para a decodificação do nosso Estado contemporâneo, da nossa República contemporânea, e inclusive dos desejos que ela proporciona, dos desejos que ela propõe e da sua realidade, né? Por que esses ideais não se cumprem? Bom, eu creio que é muito importante o contratualismo de Rousseau para se pensar a fundamentação da soberania popular, né? Se pensar de onde é que surge essa ideia de que todo o poder emana do povo. Isso é algo que é um valor do nosso direito atual, é algo que justifica certas bases jurídicas, né? Justifica certas formas de organizar a nossa política também. O Contrato Social é um livro muito importante para a gente conseguir ter alguma noção do que está acontecendo hoje, né? E, inclusive, acho que é muito complicado esses posicionamentos não bem fundamentados ou posicionamentos muito radicais, que me parece ser muito uma falta de uma teoria para conseguir codificar uma realidade que se mostra tão complexa para a gente, né? Mas,
pensando que nosso contrato social brasileiro, meio que construído em 88, pressupunha um voto, pressupunha que os governantes, pelo menos os governantes fossem escolhidos pelo voto, né? Nós temos uma democracia que, apesar de emanar do povo, é uma democracia que é limitada. As pessoas não têm participação tão ativa e tão forte na formulação de políticas públicas, né? Mas pelo menos era garantida a nós a escolha dos governantes. Esse primeiro grande contrato ele acabou sendo quebrado há 2, 3 semanas atrás por um congresso que não representava aquilo que você chama de vontade geral, né? Que não representa exatamente aquilo que a sociedade quer, ou então dizendo que estava representando aquilo que a sociedade queria, né? Mas de fato representando interesses puramente corporativos, né? Puramente interesses próprios dos próprios políticos e governantes, né? E mesmo esse desejo legítimo que acabou impulsionando essa hipocrisia dos parlamentares a derrubarem Dilma, nem mesmo esse direito está sendo respeitado. É a vontade geral gritando de um lado e o despotismo se impondo do outro, né? Eu acho que Rousseau é um bom paradigma para a gente conseguir compreender esse momento político atual do Brasil por esses termos, né?